Nos últimos anos, o Japão se tornou um destino turístico muito popular. Em 2010, quase 8 milhões de pessoas visitaram o país. Já em 2015, o número subiu para quase 20 milhões. Atualmente, é comum ver grupos de turistas andando pelas ruas de destinos populares como Tóquio, Kyoto e Osaka. Turistas agora podem ser vistos em vilarejos remotos, em restaurantes, antes só conhecidos por moradores da região, conforme eles exploram locais que tradicionalmente eram evitados. Desde a modernização da nação, o governo japonês vem tentando atrair turistas estrangeiros. Na era Meiji, 1868 a 1912, um número de hotéis de estilo ocidental foi construído para receber turistas da Europa e dos Estados Unidos. Nessa época, o Japão não era uma economia industrializada e exportadora. Então, a moeda estrangeira que esses turistas levavam era considerada vital. Depois que a economia cresceu rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas que visitava o Japão foi considerado de pequena importância em comparação à manufatura de eletrônicos e automóveis, que ajudava a atrair moeda estrangeira. Mas houve um empurrão recente para encorajar as pessoas a visitarem o Japão. Agora, as indústrias japonesas, tendo que enfrentar a concorrência de países como China, Coreia do Sul e Taiwan, além da dominância de uma economia baseada na internet, vinda dos Estados Unidos, estão perdendo espaço. Houve uma época em que o Ministério da Economia, Comércio e Indústria era reverenciado e temido como motor do Japão corporativo. Agora, o Ministério vê o soft power da nação como parte indispensável da máquina fazedora de dinheiro. O Ministério iniciou a campanha Japão Legal, inspirado pelo movimento Bretanha Legal do Reino Unido, que pretende encorajar economias além da indústria e garantir o turismo como um novo ganha-pão da nação. Aumentar o número de turistas é visto como um dos desafios importantes da iniciativa Japão Legal. Os turistas costumam mencionar a alta qualidade dos serviços, a apresentação e atenção aos detalhes, como sendo alguns dos encantos principais do Japão. Desde as operações quase impecáveis dos trens Shinkansen, o trem-bala do Japão, a entrega eficiente e rápida de pratos de carne nas cadeias de fast food. As coisas consideradas triviais pelos japoneses costumam impressionar e até surpreender outras nacionalidades. Os visitantes acham o Japão limpo e arrumado, um lugar onde tudo funciona e é pontual. Banheiros públicos, lojas de conveniência e o transporte público em geral são vistos como meticulosamente administrados. Os habitantes japoneses são elogiados por serem gentis e prestativos. Claro que há soluços ocasionais, como em todo lugar. O Japão tem sua cota de pessoas e organizações incompetentes. Os japoneses, sempre atentos para manter o alto padrão, costumam reclamar dos padrões em deteriorização, mas na média, é justo dizer que os japoneses tirariam um 10 se o assunto fosse qualidade geral de serviços e simpatia. Ao considerar por que o Japão oferece bens e serviços de tão boa qualidade, é muito importante entender o conceito de Kodawari. Kodawari é um conceito difícil de traduzir. Em inglês, costuma ser chamado de comprometimento ou insistência. No entanto, esses termos, como a maioria dos conceitos cultivados em um contexto cultural particular, não capturam adequadamente o verdadeiro significado da palavra. Kodawari é um padrão pessoal, ao qual o indivíduo adere de forma decidida. Costuma ser visto, embora nem sempre usado, em referência ao nível de qualidade ou ao profissionalismo que o indivíduo segue. É uma atitude,
muitas vezes mantida pela vida da pessoa, que constitui um elemento central do Ikigai. Kodawari é pessoal por natureza e é uma manifestação de orgulho pelo que se faz. Em resumo, Kodawari é uma abordagem pela qual se toma cuidado extraordinário com detalhes bem pequenos. Dos 5 pilares do Ikigai, o Kodawari é o primeiro, começar pequeno, sem necessariamente justificar o esforço para qualquer esquema grandioso. Uma coisa em que os visitantes que vão ao Japão reparam é o grande número de restaurantes e bares de pequena escala, pertencentes e operados por indivíduos no lugar de cadeias e conglomerados. Eles passam uma sensação local, são únicos, individuais e representam os gostos do dono. Estes lugares muitas vezes têm um Kodawari no Ipin, um prato específico que é sua marca, do qual o dono se orgulha. Pode envolver ingredientes específicos ou se concentrar na região dos ingredientes principais, ou na quantidade de tempo necessária para preparar o prato. Os clientes gostam do fato desses lugares onde pratos preparados de forma única podem ser consumidos, terem nascido de um desejo de comemorar integração pessoal e um senso de comunidade. Um exemplo particularmente interessante é o famoso macarrão lamen. Nisso, o Japão demonstrou grande habilidade em transformar uma coisa importada em uma coisa próxima da perfeição. Esse tipo de macarrão é originário da China, mas quando chegou ao Japão, houve uma explosão dos tipos de macarrão lamen produzidos. Dependendo do sabor da sopa, da forma como o macarrão é preparado e da escolha de ingredientes, há agora uma enorme variedade desse prato. Quando 2 japoneses começam a discutir sobre que tipo de lamen eles gostam, você pode ter certeza de que a discussão não vai ter fim. Um dos observadores cinematográficos mais astutos do Japão, Juzo Itami, fez uma homenagem muito bem-humorada ao Kodawari presente em macarrão lamen em seu filme Tampopo, 1985. Todos os aspectos da preparação do lamen, como a mistura da sopa, o preparo do macarrão e o número e a proporção dos ingredientes requeridos são descritos. Além disso, os clientes precisam aprender o jeito adequado de saborear e comer lamen. Isso tudo é transmitido de forma cômica no filme, mas, embora o zelo dedicado ao lamen seja divertido e exagerado, e de haver uma boa parte que é mero entretenimento, é engraçado precisamente porque há muita verdade. Começar pequeno e executar cada passo à perfeição é o ethos dos donos de restaurantes de lamen no Japão, compartilhado apaixonadamente pelo público em geral. O Kodawari, por si só, parece ser um traço inflexível e egocêntrico, quase a ponto de excluir qualquer troca de ideias. De fato, na imaginação popular dos japoneses, um dono de restaurante de lamen com Kodawari é difícil de conversar, mal-humorado, exigente em relação aos mesmos padrões de apreciação por parte dos clientes. Em Tampopo, o dono do restaurante só fica satisfeito quando os clientes tomam a sopa toda. Mas, na verdade, Kodawari é relacionado à comunicação, a recompensa final e pessoal por executar cada uma das pequenas tarefas necessárias para fazer a tigela perfeita de lamen. É o sorriso no rosto do cliente. Steve Jobs também tinha esse tipo de Kodawari, embora não expressasse seu ethos em tantas palavras quando tentava aperfeiçoar as características do iPhone, por exemplo. Na verdade, pode-se dizer que Kodawari era uma das características que definiam Steve Jobs. É possível até dizer que ele era japonês pelo seu espírito Kodawari. Claro, Steve Jobs era um indivíduo incrível. O que talvez seja único no Japão
é a prevalência do espírito Kodawari dentre as pessoas comuns. De pequenos donos de tavernas izagaya a produtores de Kobe Beef, e Aton de Oman, um porto da prefeitura de Aomori, no norte do país. O Japão tem uma grande população de pessoas expressando seu Kodawari. Há muitos agricultores artesanais que dedicam todo o tempo, esforço e criatividade para chegar aos melhores e mais saborosos produtos. Eles procuram o solo perfeito, planejam e executam a poda e a irrigação mais eficientes e escolhem, com muito cuidado, a variedade de hortifruti granjeiros a serem plantados. Eles se esforçam muito, motivados pelo sentimento forte de começar pequeno. Um aspecto crucial do Kodawari é que as pessoas buscam seus próprios objetivos acima e além das expectativas razoáveis com base em forças de mercado. Se você quer ter sucesso, é normal que precise produzir itens de qualidade razoável. No entanto, quando chega a um certo nível, a melhoria incremental na qualidade diminui em comparação ao esforço dedicado. É como a curva de aprendizado. Se você é estudante, em um determinado ponto, não faz sentido estudar mais, exceto em circunstâncias incomuns, pois a melhoria na pontuação é pequena. É melhor dedicar seus esforços a outra coisa. Esse tipo de racionalização é estranho para pessoas que têm Kodawari. Elas não ficam satisfeitas com um lamen bom. Não vão parar de procurar qualidade com um atum mediano. Lembre-se de Fujita. Produzir coisas boas ou medianas tornaria você razoavelmente bem-sucedido. No entanto, quem tem Kodawari vai além disso, sem nenhum motivo aparente. Bom o bastante não é bom o bastante para eles. Dá até para chamar de insanidade criativa. Em um determinado ponto, um observador casual pode sentir que esses perseguidores da perfeição estão exagerando e que o esforço é demais. Naquele momento, uma coisa milagrosa acontece. Você percebe que há uma profundidade maior na qualidade que você procura. Há uma descoberta ou a produção de alguma coisa completamente diferente. Com a criação de um novo gênero de produtos, um novo mercado surge, no qual as pessoas estão preparadas para pagar preços acima da média por uma qualidade nunca antes imaginada. Por exemplo, produzir frutas é um campo no qual os japoneses exibiram um grau particularmente alto de Kodawari. Os produtores de frutas almejam uma qualidade melhor. Algumas pessoas até vão atrás do sonho de uma fruta perfeita, por exemplo, um morango com um gradiente de doce e amargo ao longo do eixo longitudinal. No entanto, uma das características mais interessantes das frutas perfeitas oferecidas em Senbikia, na excelente loja de frutas do Japão, é que não existe definição única de perfeito. Só de olhar para a seção de morangos, temos a sensação de que estamos testemunhando o ápice de diferentes linhas de evolução, que não necessariamente levam a uma definição única de que gosto um morango deve ter e como deve ser sua aparência. No Japão, existe até uma liga de frutas de elite. A Senbikia existe desde 1834. As frutas vendidas lá são de qualidade tão suprema que se um produto é aceito para ser vendido em uma das lojas, isso pode ser interpretado como um acesso ao hall da fama das frutas. Ao visitar um dos pontos de venda da Senbikia em Tóquio ou em outro lugar, é difícil não ficar impressionado com os preços incrivelmente altos e a bela aparência das frutas, que são quase como obras de arte. Um exemplo excelente da fruta perfeita vendida lá é o melão cantalupo, que leva o nome de muskmelon em inglês, por causa de seu aroma particularmente almiscarado. A mera menção da Senbikia
gera uma imagem na imaginação pública de um cantaloupo com preço alto, normalmente comprado como presente. De fato, no Japão, dar um cantaloupo de presente é considerado a maior expressão de respeito. Um cantaloupo da Senmikia pode custar a partir de 20.000 ienes, $200 ou mais por unidade. Pode parecer ridículo, mas se você soubesse os esforços extremos e o kodawari envolvidos na plantação de um cantaloupo, é possível que achasse uma pechincha. Os cantalupos vendidos na Senmikia são produzidos pelo método de um caule, uma fruta, pelo qual as frutas supérfluas são removidas para não tirarem nutrientes que vão para a fruta principal. Como as pessoas sabem, os esforços extraordinários envolvidos na produção de um cantaloupo, elas não consideram a etiqueta de preços ridícula, embora, claro, nem todo mundo possa pagar. Se você tiver a sorte de receber um cantaloupo da Senmikia de presente, prepare-se para uma experiência nova com textura e sabor doce, suculento e sublime. Se não puder comprar a fruta toda, é possível provar fatias oferecidas nos cafés e restaurantes operados pela Senmikia, onde usam os mesmos cantalupos vendidos nas lojas. As frutas vendidas na Senmikia são uma arte biológica produzida pelo kodawari de agricultores dedicados. Obviamente, a prova dessa arte está em comer. É possível admirar uma manga Kanjuku perfeitamente madura, com preço de mais de 10.000 ienes, $100 a unidade. A manga pareceria uma joia na caixa brilhante preparada especialmente pela Senmikia. O preço, incrivelmente alto, deixaria qualquer um inibido de mexer nela, e mais ainda, de consumir. No entanto, a não ser que a fruta seja descascada e cortada, não é possível apreciar o verdadeiro valor da manga perfeitamente madura. Em outras palavras, é preciso destruí-la para apreciá-la. E como essa experiência é sutil, você coloca a fruta na boca, mastiga, engole e acabou. Sua experiência gourmet de $100 termina. Talvez o caso de amor japonês com a fruta perfeita seja um reflexo de uma crença no efêmero. Hanami, quando os japoneses admiram o florescer da flor de cerejeira na primavera, é um ótimo exemplo. Os japoneses encaram com seriedade as coisas efêmeras da vida. Comer uma manga perfeita ou um cantaloupo magnífico só leva alguns minutos, e isso proporciona uma alegria fugaz. Não é preciso se agarrar à experiência. Diferentemente dos estímulos audiovisuais, não há registro do que se come e é provável que continue assim no futuro próximo. Não é possível tirar uma selfie de um gosto. A crença no efêmero do Ikigai, estar no aqui e agora, o quinto pilar, é possivelmente o mais profundo dos 5 pilares do Ikigai. Claro que a alegria efêmera não é necessariamente uma marca do Japão. Por exemplo, os franceses levam a sério os prazeres sensoriais, os italianos também, e na verdade também os russos, os chineses e até os ingleses. Cada cultura tem sua própria inspiração para oferecer. Mas eis outro exemplo de kodawari na cultura japonesa: cerâmica. Os japoneses sempre apreciaram a arte da cerâmica. Tigelas usadas em cerimônias do chá são particularmente valorizadas há séculos. Quando os líderes militares lutavam em batalhas e faziam seus nomes, eles esperavam receber tigelas famosas como recompensas simbólicas. Dizem até que alguns líderes militares ficavam decepcionados quando recebiam só um castelo e terras para governar, em vez de uma tigela preciosa. Tem um tipo particularmente famoso de tigela, que era estimado pelos líderes militares, chamado Yohen Tenmoku.
Yoren se refere ao conceito de metamorfose no processo de assar cerâmica no forno. Supõe-se que as tigelas Yoren Tenmoku foram produzidas na China no período de poucas centenas de anos, a partir do século X. Tenmoku é a pronúncia japonesa de Tianmu, uma montanha famosa a oeste de Hanzhou, na China, onde acredita-se que se originam certos tipos de tigelas. Uma tigela Yoren Tenmoku exibe um padrão de estrela azul escuro, roxo e de outras cores, como uma galáxia de luminosidade espalhada na expansão negra do cosmos. E é por isso que eu a chamo simplesmente de tigela estrelada. Só restam 3 tigelas estreladas no mundo. Todas estão no Japão, e cada uma está registrada como Tesouro Nacional. Cada uma é diferente da outra, elas têm uma individualidade inconfundível e deixam uma impressão inesquecível. Há muitas lendas sobre tigelas estimadas no Japão, mas a que existe sobre as tigelas estreladas é particularmente tocante. Historicamente, havia uma 4ª tigela estrelada, estimada pelo lendário líder militar Nobunaga Oda. Acredita-se que foi destruída quando Nobunaga Oda sofreu uma morte prematura em 1582, pelas mãos do seu general Mitsushide Akechi, no templo Onoji em Kyoto, em um golpe de estado, bem quando as expectativas aumentavam para que Oda promovesse a nova união do Japão, depois do caos provocado pela Guerra de Onin, que durou mais de 100 anos. Tomado de surpresa e vendo que não havia chance de vencer, nem de fugir, o orgulhoso Oda se matou e botou fogo no templo, destruindo tudo, inclusive a valiosa tigela. Atualmente, a maneira como a tigela estrelada foi produzida é vista como um dos maiores mistérios da história da cerâmica. Acredita-se que foram feitas de feldspato, calcário e óxido férrico. Dependendo da forma como a argila é preparada e como o vidrado cerâmico é formado e concluído no processo de aquecer e esfriar, as tigelas exibem padrões e texturas variáveis em sua superfície. Essas tigelas são impressionantes pela variedade do acabamento, um processo alquímico de transformação que não é perfeitamente entendido ou controlado por artesãos. Dentro do vasto universo de padrões possíveis residem as tigelas estreladas que provavelmente foram produzidas como resultado de acaso raro. A probabilidade da produção de uma tigela estrelada talvez fosse de menos de uma em dezenas de milhares de exemplares. A reprodução da tigela estrelada se tornou uma paixão e o kodawari de alguns artesãos famosos no Japão. Eles amam tanto essa tigela preciosa que sua reprodução se tornou a paixão de vida deles. Agora representa o santo graal da cerâmica japonesa. Um deles é Soukishi Nagai Nono, que é o mestre de 9ª geração de uma casa de cerâmica com base na cidade de Seto, perto de Nagoya, uma área que Nobunaga Oda governava. Nagai é o sobrenome, enquanto Soukishi é o primeiro nome assumido pelos mestres da casa. A reprodução da tigela estrelada foi originalmente paixão do pai dele, Soukishi Nagai VIII. Soukishi Nagai IX testemunha que seu pai era o tipo de homem que, depois que começava, dedicava a vida àquilo. Enquanto seu pai estava vivo, desde a infância, ele ouviu o nome tigela estrelada, mencionado dezenas de milhares de vezes, preenchendo a rotina deles. De fato, seu pai era tão encantado pela busca da tigela estrelada que por um tempo abandonou o trabalho diurno, que era a produção de cerâmica seto convencional. Soukishi Nagai VIII fez algum progresso e em determinado ponto pareceu que o sucesso estava próximo. E o longo impasse começou.
sem completar a reprodução da tigela estrelada, ele faleceu após um derrame. Nagai, depois de assumir o título de Soukishi IX, iniciou seus próprios esforços para reproduzir a tigela. Ele comprou mais de 100 materiais diferentes para fazer cerâmica e tentou combinações diferentes com proporções variadas. Nagai tentou mais de 700 tipos de yuyaku, um coquetel especial de materiais usados para cobrir a cerâmica antes de passar pelo processo de cozimento. Acredita-se que as tigelas estreladas foram feitas em fornalhas de cerâmica Jian, na província de Fujian, na China. Havia umas 10 fornalhas no distrito produzindo cerâmica Jian, e parece mais provável que as tigelas estreladas tenham sido feitas em uma delas. Uma das fornalhas que foram escavadas nos tempos modernos tinha comprimento de 135 metros e mais de 100.000 objetos de cerâmica foram colocados nela ao longo dos anos. O local de produção das cerâmicas Jian foi usado por mais de 300 anos, entre os séculos 10 e 13 d.C. As tigelas estreladas são apenas parte das milhões de peças produzidas lá. Soukishi Nagai IX importou um container cheio de terra do local de produção das cerâmicas Jian, que pesava 40 toneladas, ou equivalente em material para 10.000 tigelas. Fazer tigelas da terra de Jian era um sonho que lhe foi passado pelo pai, Soukishi Nagai VIII. Para Nagai, replicar uma tigela estrelada era como construir uma pirâmide. No cume, você encontra as tigelas estreladas. No entanto, é preciso aplanar o piso primeiro para tornar a subida possível. No local de produção das cerâmicas Jian, ainda há montanhas de peças estragadas. Camadas de pedaços quebrados, às vezes com mais de 10 metros de profundidade, cobrem uma área de 12 hectares. Estranhamente, nunca descobriram um fragmento de tigela estrelada lá. Isso levou a várias especulações, inclusive algumas teorias de conspiração. No entanto, em 2009, fragmentos de uma tigela estrelada foram descobertos em um local de construção na cidade de Hanzhou, que era a verdadeira capital da dinastia Song, 1127 a 1279, dando fim às teorias de conspiração existentes. Atualmente, acredita-se que as tigelas estreladas foram realmente produzidas por artesãos do distrito da cerâmica Jian. Em 2002, Soukishi Nagai IX fez uma apresentação em um simpósio internacional que aconteceu em Jingdenshen, uma cidade que produz cerâmica há 1.700 anos e é conhecida como capital da porcelana. Na apresentação, Nagai expôs a base de sua abordagem para replicar essas cerâmicas antigas. Nagai levantou a hipótese de que o uso e a vaporização de fluorita nas fornalhas da cerâmica Jian contribuíram para a formação de vários padrões na cerâmica Tenmoku, inclusive das tigelas estreladas. Atualmente, há alguns sinais promissores de sucesso na reprodução das tigelas estreladas, mas a busca de Nagai está longe de ter terminado. A história das tigelas estreladas é característica da mentalidade japonesa de várias formas. A primeira característica é a grande curiosidade exibida em relação às coisas que vêm de fora, como essas tigelas da China. Como já foi mencionado, as 3 tigelas estreladas que ainda estão no Japão são designadas tesouros nacionais pela Agência de Assuntos Culturais, uma organização governamental que lida com esse tipo de questão. Existem numerosos outros exemplos de artefatos originários de outros países que são muito valorizados e ganham status de grande reconhecimento pelo governo japonês. A denominação Tesouro Nacional não tem nada a ver com nacionalismo chauvinista. O povo do Japão
é bom em absorver, adaptar e se apropriar de uma coisa que foi importada, sejam caracteres chineses nos tempos antigos, ou as técnicas usadas para fazer os jardins ingleses nos anos recentes. O beisebol foi importado dos Estados Unidos e evoluiu até ser um esporte japonês com características bem distintas. Veja Anne de Green Gables, da romancista canadense Lucy Maud Montgomery, ou A Família Moomin, do autor finlandês Tove Jansson. Os dois livros se tornaram séries de animação de sucesso. O romancista Haruki Murakami traduz trabalhos escritos em inglês, principalmente os de Raymond Carver. Devido à reputação do próprio romancista e em parte por causa da qualidade da produção, autores traduzidos se tornaram bem populares entre os leitores japoneses, com um acompanhamento quase de culto. Como vimos neste capítulo, os japoneses às vezes se dedicam a produzir coisas com uma atenção tão meticulosa que beira o impossível, como as frutas perfeitas vendidas na Senbikia, ou as tentativas de reproduzir as tigelas estreladas. O Ikigai, originário de viver de acordo com o seu Kodawari, costuma ser o motor por trás dessas ações. Se você encarar o Kodawari no sentido estático, pode às vezes incorrer numa inflexibilidade de método, uma ênfase na tradição e um fechamento da mente a influências externas. No entanto, como vimos até agora, Kodawari não necessariamente leva a uma rejeição de influências externas. Ao contrário, os japoneses foram e ainda são um povo curioso. Decididamente, começar pequeno é a principal característica dos dias de juventude. Quando somos jovens, não se pode começar as coisas de um jeito muito grande. O que quer que se faça, não importa muito para o mundo. É preciso começar pequeno. E o que se tem em abundância é mente aberta e curiosidade, os grandes motivadores dedicados a uma certa causa. Crianças são sempre questionadoras. Dá para ver qual é a ligação entre a curiosidade e o Ikigai. Por acaso, no Japão pós-guerra, o supremo comandante das forças aliadas, o general Douglas MacArthur, que foi o líder da nação como governante militar principal do QG, ficou famoso ao se referir ao Japão como uma nação de crianças de 12 anos. Nesse comentário, MacArthur estava falando da natureza imatura da democracia do Japão na época. A frase era para ser pejorativa. No entanto, se você considerar a ideia de que uma mentalidade jovem, com sua expressão ávida de curiosidade, é uma vantagem na vida, o comentário de MacArthur poderia ser visto como elogio. Possivelmente, Ikigai faz de todos nós um Peter Pan. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Sejamos todos crianças de 12 anos. A juventude da mente é importante para o Ikigai, mas o compromisso e a paixão também, por mais que seu objetivo pareça insignificante.